Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos à nossa aula de português, tá? No nosso livro, módulo 2, página 28. Então, nós vamos abrir a nossa página assim, ó, tá? Completa. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir desculpas antecipadamente pelo barulho que talvez possa aparecer no vídeo, porque estão fazendo uma obra aqui embaixo e aí a gente vai ouvir alguns barulhinhos, mas nada que atrapalhe a nossa aula, tá bom? Então hoje, gente, a gente vai falar sobre a vida de quem escreve livros. Como assim? Quem escreve livros é um autor. E o livro? Como é que você... Qual a leitura que você gosta? Qual o autor que você gosta? Qual o tipo de aventura que você vive com o livro? Vamos ver um pouquinho e entender esse mundo da imaginação que a leitura traz para nós e para quem escreve. E como surgem, né, os autores aí. Como é que é a vida deles, como é que foi a vida deles. A gente vai falar sobre biografia, tá? Que é quando a gente fala daquele personagem, daquela pessoa, da vida dele, tá? Então segue aí, página 28. Os livros nos levam para um mar de letras. Olha que lindo. Palavras e imagens até onde a nossa imaginação pode chegar. Por meio deles, é possível conhecer uma infinidade de coisas, inclusive a vida dos nossos escritores favoritos. Eu gosto muito da Ana Maria Machado, gosto muito mesmo. Tenho esse daqui, ó. Eu chovo, tu choves, ele chove. Muito legal. Eu tenho o Pavão que abre e fecha, que é uma história muito interessante também. Gosto muito da Ana Maria Machado. Gosto também da autora que nós vamos falar hoje, que a gente vai lá na outra página, que vocês vão conhecer um pouquinho sobre a vida dela. E é muito bom, gente. É muito bom a gente ler. Ainda mais agora na quarentena, né? Que a gente tem um tempinho aí sobrando, né? Em casa. Então, o tempinho que vocês tiverem, peguem um livrinho para ler. É importante, aumenta o nosso vocabulário. Às vezes a gente fica pensando assim, o que eu vou escrever? Eu não sei nem por onde começar, eu não tenho uma ideia. Por quê? Porque você não está lendo. Então vamos ler um livro nessa quarentena. O livrinho aí de vocês também que vocês receberam no kit. Vamos ler também. A gente vai trabalhar um pouquinho depois com eles. Mas hoje a gente vai falar sobre a vida das pessoas que escrevem esse livro, tá? E que, olhando para essa imagem, que ambiente é esse que está aí? Eu imagino ser uma biblioteca, né? Tantos livros assim. Você costuma frequentar a biblioteca? Infelizmente, a gente não teve esse tempinho para a gente fazer esse trabalho lá na escola, né? Que tem na nossa escola também nós temos uma biblioteca, mas nada que vocês não possam fazer, né? Ou possa ter feito antes da quarentena ou pode fazer depois que a quarentena passar. E assim, em casa eu tenho uma mini biblioteca, né? Eu costumo gravar na minha salinha, mas hoje eu decidi fazer aqui. Mas quando eu estou na minha salinha, vocês veem um livro em cima, né? Então, tem em cima e tem na frente também. Eu tenho uma mini biblioteca. Mas essa daqui é muito maior, é uma biblioteca mesmo, com muitos livros, muitos autores, muitas coisas bacanas aí para a gente explorar, como a biblioteca tem. Quais são os escritores favoritos de vocês? Eu já disse a minha. O que você sabe sobre ele? Um exemplo, eu gosto da Ana Maria Machado. Eu sei que ela nasceu na Espanha, mudou para o Brasil, se formou em Belas Artes. Então, quer dizer, eu sei um pouco dela. E você? Você sabe sobre o seu autor favorito? E se você tem um autor favorito? E se você não tiver, você pode ler o livro e falar assim, poxa, legal, gostei da forma como escreveu, eu gostei também das ilustrações, da leitura, gostei das ilustrações, achei bacana. Legal, esse é meu autor favorito. E aí você começa a saber um pouco mais sobre ele. Vamos conversar e vamos saber um pouquinho sobre ela, tá? Quando
quando admiramos alguém, gostamos de conhecer informações sobre a vida dessa pessoa, não é mesmo? Pense em algum artista, escritor, atleta ou outra pessoa que se destaque em alguma área e que você admira muito. Então, não estou dizendo aqui que seja somente um autor, mas pode ser um atleta, né? Ou outra pessoa de uma outra área que você admire, tá? Isso você vai fazer no seu caderno. Então, coloca lá no caderno de português a data de hoje. Coloca também a página do livro também, para a gente identificar da onde foi esse exercício. E façam aí a letra A. Que detalhes e informações sobre a vida dessa pessoa você conhece? Se você admira, se você gosta, você também gosta de ter informações sobre essa pessoa. Se você conhece, mas não tem informações sobre ela, então pesquisa aí no seu celular, no seu computador ou com alguém que mora com você, tá? Sobre essa pessoa e responde. Letra B. De que forma você obteve essas informações? Então você vai colocar aí, eu vi um filme, uma entrevista, né? Eu li sobre aquela pessoa, sobre a história daquela pessoa, a biografia daquela pessoa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é biografia, tá? Uma forma de conhecer melhor essas pessoas é lendo a biografia delas, ou seja, sua história de vida. Ruth Rocha é uma escritora muito conhecida e admirada em todo o Brasil. Leia um trecho da biografia dela e conheça um pouco da sua infância. Vamos ler um pouquinho aqui sobre a Ruth Rocha. A infância de Ruth Rocha. A menina Ruth nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. Seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementino. Naquele tempo, São Paulo já era um espanto. A cidade crescia, subia em arranha-céus, como o Martinelli, que alcançava a altura de 25 andares. Mas a Vila Clementino era verde e tranquila como uma cidadezinha do interior. As ruas eram de terra, as casas baixas ainda se davam ao luxo de ter quintais. E havia chácaras, algumas de plantação de verduras, outras só de flores. Por isso, as noites da vila eram perfumadas. Durante os dias, o barulho que mais se ouvia era o das crianças em suas brincadeiras, nas ruas e nos quintais. Fora isso, só o barulho do bonde que atravessava o bairro cantando nos trilhos, em suas indas e vindas entre o centro da cidade e o longínquo bairro de Santo Amaro. Ronco de automóvel quase não se ouvia. Um dos poucos carros que rondavam por ali era o do Dr. Álvaro de Faria Machado, pai de Ruth. Ele era médico e tinha consultório no centro da cidade. Todo dia, bem cedo, subia a rua Morgado de Mateus, onde a família morava. O carro ia aos solavancos, roncando, mais forte para vencer a buraqueira da rua. A vizinhança já sabia. Lá vai o doutor Álvaro. Não demorou muito para a menina Ruth se transformar numa das mais ativas participantes das brincadeiras das crianças da vila. A mãe, Dona Esther, preocupou-se um pouco no começo. Você ainda é pequena, Ruth. Tem uns moleques grandões na rua. Eles podem implicar com você. Ruth, muito viva, insistiu. Mãe, deixa. A Hilda cuida de mim. Hilda era a irmã mais velha, tinha só 2 anos a mais. Mas para Ruth era uma grandona. E, além de grandona, Hilda era corajosa. A Rua Morgado de Mateus era uma rua muito democrática. Tinha gente que morava em casa grande e bonita, até com piscina, como o Sr. Yankee.
E tinha também os mais pobrezinhos, gente muito simples, mas ninguém reparava, ninguém separava. Só tinha uma menina que era metida granfina. Ela morava numa casa toda pintada de cor-de-rosa e vivia metida em vestidos caros, toda empetecada. Ficava quase o tempo todo na varanda, esticadinha, só olhando, longe da poeira da rua. Na rua, a meninada se igualava nas brincadeiras, uns entrando na casa dos outros. Entravam por uma porta, saíam por outra, desfrutando os quintais. Tinha tudo que era fruta, lima da Pérsia, jabuticaba, goiaba, mexerica, até araçá. Terminamos a nossa leitura e aqui embaixo fala um pouquinho da Ruth Rocha. Ela hoje, olha, uma foto mais recente dela. Como você viu, a infância de Ruth Rocha parece ter sido divertida. Provavelmente todas essas aventuras e histórias serviram de inspiração para ela escrever seus diversos livros. Ruth Rocha é socióloga, orientadora educacional e escritora. Ela já escreveu mais de 140 livros para crianças e adolescentes. Um de seus livros de maior sucesso é Marcelo, Marmelo, Martelo, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Caramba, que incrível, né? Então quer dizer que ela usa como inspiração tudo que ela viveu na infância, tudo que ela viveu naquele momento, ela usa como inspiração para fazer as histórias dela. Você também pode fazer a sua, você também pode escrever a história, né? E assim, a partir do que você já viveu, um exemplo, uma brincadeira que aconteceu engraçada, a partir daquela brincadeira engraçada, você pode criar uma história. Muito legal. Página 33. O que você achou da infância da escritora Ruth Rocha? Gente, essa que do 1 ao 4 é mais pra gente, é uma interpretação oral. Seria mais pra gente conversar sobre essas questões aqui. Então a gente vai aqui, eu vou falar com vocês, vocês vão fazer a leitura de vocês daquilo que a gente está conversando, tá bom? Então, eu acho que a infância dela foi muito bacana, que ela brincava, ela se divertia, ela tinha amigos, ela morava num local muito bacana. Então, bem legal. Eu gostei eu achei muito bacana a história dela. Compare, número 2. Compare a sua própria infância à infância de Ruth Rocha. O que há de semelhante entre elas e o que há de diferente? Que há de semelhante assim com a minha infância é que eu brincava muito. Tinha um grupinho, né? E a gente saía, brincava, ia na casa de um, ia na casa do outro, vizinhos muitas das vezes. Então a questão da brincadeira e de não ter diferença entre um e o outro, porque às vezes surge essa questão da diferença. Ah, porque ele é mais pobre que eu, ele é mais rico, ele é mais gordo, ele é mais magro, ele é mais alto, ele é mais baixo. Eu sempre fui a mais baixinha de, das crianças, assim, e eu nunca sofri nenhum constrangimento por ser a mais baixinha. Pelo contrário, gostavam de me ver nas brincadeiras, me chamavam para brincar. Então, é uma coisa que eu tenho de semelhante com a Ruth nesse momento, né? E o de diferente é que eu não tinha uma irmã mais velha para me defender. Eu não tinha uma irmã mais velha para me defender nesse sentido. Então, é uma diferença que eu achei aí. A infância da escritora Ruth Rocha foi feliz por quê? Eu acho que porque ela tinha amigos, ela brincava, tá? 4. A rua em que a menina morava era muito democrática, pois todos, ricos e pobres, brincavam juntos. O que você acha disso? Então, aí do lado tem uma tarjinha aí amarela que é Vivendo Valores.
que fala assim: nenhuma brincadeira deve dar lugar à discriminação. Todas as crianças merecem se divertir sem distinção, tá, gente? A gente não pode falar que o nível social dela, o jeito dela, por ser gorda, por ser magra, por ser alta, por ser baixa, por ser preto, por ser branco. Nada a ver, gente. Nada a ver. Todas as crianças merecem brincar e se divertir como todas as outras, ok? Então, pois todos nós somos iguais. Agora nós vamos fazer interpretação agora com a escrita, tá? Vocês vão escrever aí no livro, ok? O primeiro parágrafo do texto apresenta os antepassados e a origem da escritora Ruth Rocha. Que palavras foram usadas para indicar de quais lugares do Brasil eram os antepassados dela? Vamos voltar lá no texto. No primeiro parágrafo, onde está escrito assim: a menina Ruth nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil, tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros, ok? E cariocas, tá? Decifre o enigma e descubra a palavra que caracteriza a escritora por ter nascido na cidade de São Paulo. Então, vocês vão decifrar aí esse enigma. Como é que a gente decifra esse enigma aí? Vou dizer só esse primeiro que está em amarelinho aí, que tem um pato. Então, vocês vão escrever a palavra pato e vão tirar o tó. Só deixar o pá, porque tá assim, ó, pá menos tó. Então, pato, tira o tó, fica só o pá, tá? Então, decifrem aí que eu vou dizer a resposta. Paulista. Quem nasce em São Paulo é paulista, ok? Essa é a palavra aí. Qual era a diferença entre a Vila Clementino, onde a menina Ruth vivia, e o restante da cidade de São Paulo? Então, gente, a cidade de São Paulo, ela crescia, prédios, arranha-céus, como tá ali no texto, e a Vila Clementina é aquela vila tranquila, com ruas de terra, casas mais baixas, tá bom? Essa é a diferença aí. Página 34, número 3. Ligue cada nome dos familiares da escritora citados na biografia ao seu respectivo grau de parentesco. Parentesco: pai, mãe, tio, tia, ok? Então, o doutor Álvaro, se nós olharmos lá no texto, está escrito assim, ó, lá no quarto parágrafo, na página 31. Ronco do automóvel quase não se ouvia. Um dos poucos carros que rondavam por ali era o doutor Álvaro de Faria Machado, pai de Ruth. Então, ele é o pai, doutor Álvaro. Aí você liga até o pai. Dona Esther. Então, a mãe, Dona Esther, preocupou-se um pouco no começo. Então, Dona Esther é a mãe de Ruth. E a Hilda? Lá no último, olha, na página 31. Hilda era a irmã mais velha. Então, vamos ligar Hilda à irmã mais velha. Que característica da irmã de Ruth Rocha são citadas no texto? A gente vai nesse mesmo pedacinho que a gente identificou a irmã e a gente vai ver que ela era a irmã mais velha, grandona, deixa eu ver se tem grandona, corajosa, tá? Então, é mais velha, grandona e corajosa, ok? 5. Releia um trecho do texto. Então, o texto que a gente leu, a gente vai ver agora esse pedacinho. Só tinha uma menina que era metida granfina. Ela morava numa casa toda pintada de cor de rosa e vivia metida em vestidos caros, toda empetecada. Ficava quase o tempo todo na varanda, esticadinha, só olhando longe da poeira da rua.
Lendo esse trecho aqui, a gente vai responder essas duas perguntinhas. Em sua opinião, é a sua opinião, ok? Sua opinião. Por que a menina mencionada nesse trecho não se juntava a outras crianças? Assim, eu acho que ela não gostava de brincar com outras crianças e eu acho que os pais também não deixavam ela brincar na rua. Eu acho, tá? Minha opinião. Aí você pode colocar a sua opinião, tá? O que você acha que essa menina perdia por não brincar com outras crianças? Explique. Eu acho que ela não se divertia, ela não aprendia a conviver com outras pessoas, não tinha amigos, não crescia de uma forma assim saudável, sabe, de criança, de brincar, se divertir. Tá bom? Sua opinião, ok? Minha é essa. Qual é, número 6, página 35. Qual é a importância das fotografias em uma biografia? Gente, olha só. Esse texto que nós acabamos de ler sobre a Ruth Rocha é uma biografia que fala da história de Ruth. E aí, na biografia, quando você vai ver, nós temos algumas fotos que ela apresenta aqui, né? O pai dela, a irmã e uma dela, ok? E aí, qual é a importância dessa fotografia na biografia? Elas ajudam a gente visualizar o que a gente está lendo. É diferente a gente falar assim, a Hilda, corajosa, grandona. Uma coisa é a gente imaginar como era a Hilda, a irmã mais velha dela. Outra coisa é a gente visualizar a foto dela. Então, as fotografias vão mostrando pra gente o que a gente está lendo. Tá bom? Número 7. Releia um trecho do texto. Mais um trecho aí. A menina Ruth nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. Seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementina. Com base no trecho acima, essa biografia foi escrita por outra pessoa. Por quê? Porque olha como é que ele como começa esse trecho. A menina Ruth. Se ela estivesse falando dela mesma, ela ia falar: eu nasci numa família que tinha raízes, tá? Então aqui tá falando a menina Ruth, então dá para perceber que quem está escrevendo é uma outra pessoa. 8. Os fatos apresentados na biografia que você leu fazem referência a algo que já aconteceu. Tá? Então você aqui tá falando sobre a história dela, algo que já aconteceu. A biografia, a história de vida dela. Os fatos apresentados na biografia são reais ou fictícios? Gente, são reais. Essas informações precisam ser reais porque fala de uma vida real, ok? Biografia é um texto escrito para apresentar fatos ocorridos na vida de uma pessoa de destaque, como a Ruth. Geralmente contém fotos que ajudam a mostrar ao leitor detalhes do que ele está lendo, como nós falamos lá na questão 6. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu adorei, eu gosto muito de português, vocês sabem, né? Gosto de falar sobre os livros, eu sou apaixonada. Gostaria de falar sobre esse livro aqui, Meu Querido Vovô Romano, que é muito fofo. Eu fui no lançamento dele. E aí, olha que legal, o livro, ele veio autografado, tanto pela pessoa que escreveu, a autora, que é a Thaís Veloso, como a ilustradora Luciana Greter, que é uma amiga muito querida também. Muito lindo esse livro. E aí eu gostaria de falar sobre algumas coisas interessantes para vocês em relação ao livro. Nós falamos sobre os autores,
Coloquei uma pitadinha aí falando sobre os ilustradores que fazem os desenhos, né, o desenho do livro. E eu gostaria de falar também o quanto é importante nós termos um livro autografado. Então, nos livros, sempre quando a gente abre, tem uma dedicatória, fala da classificação dele, tem uma dedicatória. Você pode dedicar o seu livro para uma pessoa especial, para pessoas até. Aqui ela dedicou a várias pessoas, tá vendo? Para minha mãe, que mesmo não entendendo a necessidade de mais papéis de carta, sempre comprava mais alguns na feira de domingo. Então, é uma dedicatória, você está dedicando esse livro a alguém. Lá no finalzinho, fala um pouco sobre elas, sobre a autora, sobre a ilustradora, um pouco sobre a história delas, né? E aqui atrás fala um pouquinho sobre a história que está sendo contada no livro. Rio de Janeiro e Guarapari eram as cidades em que a menina e o vovô moravam. Para dar colo à saudade que sentia um do outro, trocavam cartas e afetos e viajavam um mundo no quintal de casa. Ainda que se encontrassem somente uma vez por ano, durante as férias, desfrutavam intensamente do tempo que tinham juntos. E até hoje, a neta guarda cheiros, sons, imagens e sensações dos momentos vividos com o avô. Basta fechar os olhos para ver um monte de areia branca repousando à frente de casa do seu querido vovô Romano. Vou contar essa história para vocês. Bom, quando a primeira carta do vovô Romano chegou, foi uma euforia só. Eu havia esperado tempo demais, muito além do que os meus dedos dos pés e das mãos pudessem me ajudar a contar. Preocupada que meu entusiasmo rasgasse as mensagens junto com o envelope, mamãe abriu e me entregou o que eu tanto havia desejado naquelas últimas semanas. Olhei para aquela página tão fininha, quase transparente, com aquela caneta bonita, uma letra que mais parecia desenho que as palavras no papel. Eu não sabia ler desenhos, não como aqueles. Tinha aprendido a ler palavras e conseguia entender algumas ilustrações, mas as letras do vovô eram desenhos diferentes de palavras ou ilustrações. Achei lindo de imediato, apesar de não ter entendido um só rabisco. Mamãe foi quem leu para mim. Olha que linda essa ilustração. Olha. Queridíssima neta, em primeiro lugar, quero pedir desculpas por responder sua cartinha com 2 meses de atraso. De qualquer modo, saiba que o vovô não tira você do pensamento, nem do coração. Vovô tinha dedos longos e unhas curtas. Suas mãos passavam o dia acariciando a barba grisalha, com cheiro de orvalho em manhã de Natal. E ao sorrir, deixava que o sol nascesse em seu rosto e irradiasse em quem estivesse por perto. Ele me dizia que colecionava manchinhas nas costas das mãos cada vez que eu deixava de visitá-lo, o que era um pesadelo, já que morávamos em estados diferentes. E era capaz de jurar que um dia ficaria moreno por inteiro de tantas manchinhas que eu provocava nele. E, de fato, não conseguíamos nos ver em todas as minhas férias. Então me perguntava se ele já teria enegrecido por minha causa. Um monte de areia branca ainda está aqui, em frente de casa. E o mar
e a praia continua esperando por você. Sem mais para o momento, aceite aquele beijão do vovô. Sempre soube que o vovô Romano era diferente dos outros adultos. Ele vivia perto das crianças e também gostava de raspar a calda do bolo de chocolate com o dedo, fazer farra dentro do carro lotado, tomar sorvete de casquinha de 3 andares e brincar a madrugada dentro. Passamos a escrever um para o outro com a frequência do possível. Certa vez, redigir uma página inteirinha em caneta vermelha. Queria mostrar a minha vergonha por ter sonhado que fazia xixi e molhado a cama de verdade. Em sua resposta, vovô confessou que frequentemente sonhava não ter dentes. Lembro de ter escrito com letras maiúsculas que ele não tinha mesmo, pois suas dentaduras eram famosas na família. Durante toda a nossa infância, eu e meus primos eram surpreendidos por uma cuspida dentada. Ele nos dizia que sua boca fazia daqueles dentes uma gaiola e que era preciso libertá-los de quando em quando, em cima da gente. Nós morríamos de medo atrás de mesas e poltronas, enquanto aqueles dentes úmidos comiam o ar numa fome em nossa direção. Eu tinha certeza de que, mesmo fora do seu corpo, os dentes do vovô achariam uma maneira de me morder. Acentuávamos a nossa rotina, pontuávamos os nossos desejos, passávamos a limpo uma possível visita um ao outro e lançávamos no papel o tempo enquanto escrevíamos. O calor de onde eu morava teimava em subir no ringue com a chuva do lado de lá. Nesta terra abençoada está tudo ótimo, mas chove tanto que qualquer dia desses minha carta vai chegar pingando por aí. Eu negava aquela hipótese, porque sabia que o calor carioca a secaria na hora em que eu abrisse o envelope. Ele escrevia menos que eu, nunca com menos amor. Eu enchia páginas de caderno com pequenos corações, desenhados por mim nas bordas, contando tudo, do dente que me havia sido arrancado pelo papai, das injustiças de ter sido expulsa da sala de aula, por não controlar o riso e da moda das pulseiras de cordas de violão. E enquanto minhas cartas boiavam em normalidades, as do vovô arremessavam o comum para um lugar bem distante. Amada neta, hoje cedo, voltando da praia da areia preta, descobri chuchus de vento pelo caminho. Recolhi alguns para experimentar. São dos deuses. Não sei se vão durar até você chegar. Eu não fazia a menor ideia de que era chuchus de vento, mas sem muito esforço consegui imaginar um legume com a aparência de um chuchu, recheado de ventania. Ele costurava o assunto e se despedia dizendo que mandaria fazer para mim num almoço de boas-vindas. Devia mesmo ser uma iguaria comer ventania.
Eu escrevia demais, assim como falava demais. Aliás, eu amava o cuidado para escolher o papel, uma caneta colorida, perfumada, melhor ainda, e todo aquele carinho para decorar a folha com adesivos, carimbos e beijinhos de batom. Tenho lembranças de ir à feira de domingo para escolher um papel de carta especial para o vovô, mesmo sob protestos da mamãe. Ela não compreendia que papel de carta é como roupa, depende do humor e da ocasião. Aquele era um ritual mágico, mas que levava tempo. Em média, minha resposta levava quase uma semana para ficar pronta. Eu selava o envelope com a minha ansiedade e entregava aquele retângulo precioso à mamãe. Então vinha a espera, longa e interminável. No fundo, eu sabia que nada adiantava ficar tão inquieta depois de 2 ou 3 dias. A mensagem certamente estava em seu caminho. Para passar o tempo, me perdia em elucubrações sobre onde ela poderia estar naquele exato momento. Dentro de uma balsa com 100.000 outras cartas? Jogada em alguma caixa de papelão com outras encomendas em envelopes ansiosos? No navio? No avião? Faria o percurso por terra? Quem sabe num caminhão? Ou será que nem teria saído dos correios? Quando nenhuma reflexão me ajudava a esperar, com um pouco de paciência, e um mês já havia sido riscado do calendário. Eu pegava o telefone e cobrava do vovô uma posição. Minha curiosidade sabia que a demora do lado de lá viria em forma de notícias frescas ao lado de cá. Acontecia de tudo dentro e fora daquele casarão do Romano. Mesmo ao telefone, a voz do vovô era tão presente que não me assustaria caso o encontrasse no quarto ao lado, brincando de esconde-esconde comigo. Ele me saudava com uma gargalhada larga e alguma piada tirada do bolso. Ríamos, dividíamos saudades e eu, então, perguntava pela minha carta. Muitas vezes ele dizia da coincidência de estar escrevendo para mim naquele instante. Eu pedia desculpas e desligava. Não queria estragar as surpresas que os Correios carregariam do Espírito Santo até o Rio de Janeiro, por causa de um telefonema. Nem gostaria de ser a culpada por alguma carta sem assunto. Ao longo das 86 correspondências que trocamos, vovô Romano deixou clara a sua vontade de ganhar na loteria. Cresci ouvindo isso sem nunca me incomodar com essa sua obsessão. Ele pode nunca ter tido todo o dinheiro que queria, nem mesmo ter ganhado na loteria, mas eu ganhei. Tinha um avô que viajava o mundo comigo em seu próprio quintal. Ainda hoje sinto o mar de Guarapari abraçando os meus pés com sua melodia espumada. A sombra da romanceira nos fundos da casa, onde deitávamos depois do almoço. A água da mangueira que saciava a nossa sede e que era a mais pura de todo o universo. O aroma de banana da terra cozida e me saudar pela manhã. Fecho os olhos e vejo um monte de areia branca que repousava à frente da casa do vovô. Aquele era o nosso deserto particular.
conhecemos cada grão de areia e cada raio de sol. E ao pegar as suas cartas, faço todo aquele tempo voltar. Seria tão bom você vir passar as férias aqui com esse seu avô coruja esse ano, pois só com a permissão dos anjos do céu é que poderei ver chegar o ano de 2000. Vovô partiu tão repentinamente que mal pude dizer um último nada, nem me certificar de que ele não havia mesmo energrecido por inteiro. Prefiro acreditar que ele continua cultivando suas manchinhas, esteja onde estiver. Como era típico daquele homem zarrão de barba cheirosa, sorriso ensolarado e voz de barítono. Meu querido vovô Romano. Muito legal, gente. Gente, que história incrível. Então, essa história, ela foi escrita a partir do que aconteceu entre a autora mesmo, a Thaís Veloso, e o avô dela. Isso aconteceu de verdade. Então, quer dizer, são fatos que aconteceu na infância dela, na vida dela, e que ela escreveu um livro. Muito lindo. Ela dedicou esse livro ao vovô Romano dela. Muito legal. Você também pode escrever o seu também, tá? Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham gostado da história, tenham gostado de tudo, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Se cuidem.